Portal AIB News. Associação da Imprensa do Brasil. Eleições 2020. Olá, amigos eleitores do município do Rio de Janeiro. Aqui é Alexandre Viane, do portal AIB News, da Associação da Imprensa do Brasil. Estou hoje aqui entrevistando o prefeito Marcelo Crivella, que está vindo como candidato à reeleição na Prefeitura do Rio de Janeiro. Prazer em recebê-lo. Obrigado, Alexandre. Prazer é todo meu. Prefeito Marcelo Crivella, sendo bem objetivo, o que te motiva a estar querendo se reeleger a prefeito do município do Rio de Janeiro? O desejo de servir as pessoas, o desejo de governar sem corrupção, de resgatar o Rio de Janeiro de uma tragédia que foram as dívidas da Olimpíada, o descaso com as comunidades carentes, com o nosso meio ambiente, e que eu comecei a fazer, inclusive quebrando, eu diria, símbolos antigos da corrupção no Rio, que é a linha amarela, o pedágio que nós acabamos. Agora tem muito mais coisa para fazer, 4 anos não dá, então eu preciso me reeleger. Digamos, o senhor conseguindo se reeleger, quais seriam as suas prioridades no nosso município? A prioridade do prefeito sempre é saúde e educação. Eu já fiz muito pela educação quando colocamos as crianças nas escolas ao sábado, quando colocamos café da manhã para todas as escolas. Na época de Eduardo, das 1.540 escolas do Rio de Janeiro, só 160 tinha café. Eu nem sei como é que ele escolhia onde ia dar café. Todas as escolas nossas agora têm café. Estamos aumentando também o horário integral. Estamos fazendo as nossas escolas cívico-militar. Trocamos as apostilas por livros. Chamamos 6.000 professores e todos os agentes de apoio à educação especial. Todos que tinham passado no concurso, nos anos dele, que ele não chamou, eu chamei. Coloquei internet também gratuita em todas as escolas e reformei 238 escolas. 238 escolas foram completamente reformadas. Tem que reformar mais, mas estou caminhando para a gente ter uma rede muito melhor. Nossos professores estão ganhando melhor, nossos diretores, que eu quero motivar, fiz para que todos migrassem para as 40 horas, algo que eles já esperavam há décadas. 40 horas de pagamento pelo trabalho semanal. Na saúde, nós equipamos todos os hospitais. Quando eu entrei, tinham 4 tomógrafos, 2 quebrados. Hoje tem 27. Hoje nós temos pela primeira vez ressonância magnética. Quando chegou o coronavírus, eu já tinha comprado 800 respiradores, 1.700 monitores, já tinha comprado bombas infusoras, 280, também mais de 200 eletrocardiógrafos, ultrassom com Doppler, 40 máquinas de hemodiálise. Nós já tínhamos, no total eu comprei no meu governo 170 carrinhos de anestesia. Olha, quando eu assumi, os carrinhos de anestesia estavam todos quebrados. Nós fizemos uma revolução na área tecnológica da saúde na cidade do Rio de Janeiro. Construímos mais também 14 clínicas da saúde. Mas a coisa que você me perguntar que eu achei mais importante disso tudo foi retirar as OS. As OS, tanto a Iabas como a Viva Rio e outras, essas OS faziam negócios com a saúde. Era meramente para ganhar dinheiro. Nós, então, agora, tem uma vantagem porque, como elas são organizações sociais, há certos benefícios fiscais. Então eu criei a OS da Prefeitura, chamada Rio Saúde, que agora está ocupando o lugar dela. Então eu tenho certeza, por exemplo, o Eduardo fez muito menos cirurgias que eu. Eu fiz 450.000 cirurgias se você incluir as cesarianas. Fizemos milhões de vacinações. Enfim, o trabalho foi importante nesse momento na saúde, mas ainda, claro, há muito que melhorar. Ainda há muito que melhorar. Eu ainda tenho reformas a terminar nos hospitais, nas nossas maternidades, e eu espero que nesse próximo governo eu consiga fazer o Hospital dos Idosos. Eu quero um hospital para os idosos na Zona Oeste. Eu não quero idoso na fila. O idoso quebra a perna, quebra a bacia, quebra o joelho, e aí fica numa fila longa esperando para ser operado. Eu não quero isso. Eu quero um hospital especializado em idosos para fazer tratamento deles, cirurgias especificamente para eles, e não deixar nenhum idoso na fila. Prefeito Marcelo Crivella, a nossa pauta agora vai ser o quê? Serviços públicos. Com relação aos serviços públicos,
as suas prioridades já entraram no assunto inicial, que seria até saúde. Educação. E educação. Saúde pública e educação. Falando sobre saúde pública, como o senhor já abordou alguns assuntos, eu venho lhe perguntar, as filas que nós temos pelo SUS, antes já eram enormes. Não somente na sua gestão, não. Desde a gestão do Eduardo Paes também. Eu falo isso sempre. E o que acontece? A partir de agora, que a gente teve, devido ao governo federal, pediu para realmente restringir especialistas e diversas questões. Essa fila, que já era demorada, um agendamento para 6, 8 meses para frente, vai ser o quê? Multiplicar, né? Como é que o senhor pretende gerenciar isso? Para o quê? Facilitar os agendamentos e todo esse volume de pessoas que estão em start, paradas, de stand-by, para serem atendidas? Olha, as cirurgias do município são de baixa complexidade. A grande maioria delas são hérnia e vesícula. A vesícula dá uma dor horrível. A hérnia a pessoa até convive um pouco com ela. Esse hospital de campanha que eu tenho aqui no Rio Centro, ele vai se transformar num hospital papa-fila. Quando nós tivermos a vacina do coronavírus, eu não preciso mais dele. São 500 leitos, vai ser o maior hospital da rede, 100 de UTI, centro de imagem, centro cirúrgico, centro de hemodiálise. Com esse hospital, nós conseguimos fazer 600 cirurgias por mês. E ainda vai ter o Gasola, que é o meu hospital de retaguarda, que também vai ser papa-fila. Com esses dois, eu tenho certeza que nós vamos zerar a fila. Ou, vamos dizer assim, fazer com que ela tenha um tempo de espera menor do que a rede privada. Hoje as pessoas que têm também plano de saúde têm que esperar um pouquinho para ser atendido. No coronavírus, parou as cirurgias eletivas, né? Os hospitais praticamente ficaram cuidando só de coronavírus e pararam as filas de andar. Agora nós estamos retomando. No meu segundo ano de governo, eu fiz aqui uma operação de papa-fila, que era operar aos finais de semana e também à noite. Vou retomar isso. Aliás, quero agradecer aos médicos, porque eles foram incríveis. As pessoas operavam muita gente aos finais de semana. Miguel Couto, Salgado, Lourenço, o próprio Pedro II, Albert, todos os hospitais nossos da rede fizeram muitas cirurgias em horários extras. Acho que agora será um imperativo também por causa desse tempo que ficamos parados aí, meses, por conta do coronavírus. Continuando ainda sobre saúde pública, né, devido ao que? O Covid-19, nós já antes vivíamos um prejuízo com o quê? Com relação às OS. Eu também fiz a mesma pergunta para o Eduardo Paes, que está disputando com o senhor, né, o segundo turno, sobre caso a sociedade civil, que é o povo, apresentasse uma proposta para que o quê? Viesse iniciar uma CPI das OS de saúde. O senhor apoiaria ou não? Apoiaria. Eu encontrei muitos desvios na saúde. Já na época do Eduardo, teve escândalos enormes. Na minha época, quando eu entrei, cortei 250 milhões de gordura nos 2 bilhões que eram pagos anualmente para todas as OS que cuidam basicamente da atenção primária, mas ainda tem OS tomando conta do Pedro II e do Albert Schweitzer. E também do Evandro. Agora, acho que tem que ser investigado, o Tribunal de Contas tem que se dedicar para ver as contas. Eu estou trocando essas OS todas pela Rio Saúde. Aí é diferente, porque a própria prefeitura monitora as despesas, as contratações, licitações, enfim, concurso público, as OS, as pessoas eram empregadas normalmente por indicação política, agora na Rio Saúde é concurso público, né? A maioria dos cargos são feitos em concurso público. Isso dá muito mais transparência, mas acho que isso deve ser investigado. É uma IABAS que nós tiramos da nossa rede pública municipal, depois foi contratado pelo governo estadual e tem um problema danado. Inclusive causou o afastamento do governador e a prisão do secretário de saúde e várias outras pessoas envolvidas. Correto. Com relação agora ao serviço público de transporte, com relação ao transporte público, que também, antes da sua gestão, já vivia um caos tremendo, porque eu utilizo o transporte público, eu posso dizer sobre isso. O senhor, conseguindo se reeleger, quais seriam as suas providências sobre transporte público? Olha, eu tenho um problema sério na cidade que é o BRT.
Por que que o BRT é um problema? É porque ele foi construído à base de propina. Todas as empresas que construíram a Transcarioca, a Transoeste, a Transbrasil, eles declaram nas suas delações à Lava Jato de que combinaram o preço com o prefeito. E quando combinam o preço com o prefeito, o que que acontece? Não tem licitação, não tem disputa, e o fiscal, o secretário, o funcionário da prefeitura não pode verificar se está sendo construído de acordo com o projeto. Esse foi o problema. Então, a prefeitura tem toda uma estrutura para fiscalizar a obra e não pode fiscalizar porque a obra foi combinada com o prefeito. Então, as calhes foram um horror. Transcarioca toda quebrada, a Transoeste toda quebrada, e a Transbrasil, peguei parada, ela estava parada, e uma luta danada, porque eles roubaram tanto dinheiro que não havia mais orçamento para terminar a obra. Só Deus sabe o que eu passei com essas obras. O que que aconteceu? O sistema quebrou. Os homens, as empresas que compraram ônibus, os ônibus quebravam. E elas não queriam repor, porque queriam que a prefeitura consertasse. Com menos ônibus, as pessoas ficavam irritadas e quebravam e depredavam as estações. Foram caríssimos, 30 mil reais um metro quadrado, coisa que é preço de apartamento na Beira Sul. O sistema degringolou. Então eu nomeei um interventor que verificou que a única maneira era fazer investimento. Mas como fazer investimentos, a gente não tinha dinheiro. Prefeitura, eu tive 15 bilhões a menos para governar. Então fui para abrir um processo administrativo e fazer um acordo com as empresas para que elas devolvessem o dinheiro que roubaram. Como é que eu podia convencê-las a devolver esse dinheiro? Dando a inidoneidade. O prefeito pode dar inidoneidade das empresas e elas não podem mais contratar com o setor público. Então, para tirar a inidoneidade, eles vieram então e fizeram um acordo de leniência conosco. A Odebrecht já está devolvendo 36 milhões, a Carioca já devolveu 11 milhões, 5 de entrada, está dando o resto em parcelas e espera ainda recuperar cerca de 100 milhões da OAS e da Andrade Gutierrez. Com esses recursos, nós poderemos moralizar o sistema e fazer ele funcionar. Na questão dos ônibus comuns, eu tenho muito orgulho de dizer que hoje a passagem no Rio 4 e 5 é a mais barata do Brasil. Porque São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, você não vai encontrar uma capital como o Rio que a passagem seja tão barata quanto a nossa. Também aumentei o número de carros com ar-condicionado, inclusive tomada para recarregar celular. Não é fácil, pandemia foi complicada, as empresas já vinham da época do Eduardo um pouco, eu diria, com problemas econômicos, financeiros, mas lutamos muito para que os ônibus pudessem oferecer a passagem mais barata do Brasil aqui ao nosso povo. Com relação ainda ao transporte, o que eu posso lhe perguntar? Em relação aos alimentadores, né, do qual o BRT não corresponde todas as necessidades dos moradores. E no período ainda da gestão passada, né, do Eduardo Paes, ele retirou mais de 35 linhas de ônibus, que são muito importantes. O senhor prevê, caso sendo reeleito, reativar linhas? Olha, eu vou ter que fazer uma nova licitação para o BRT, inclusive porque o Transbrasil vai entrar em funcionamento já a partir do ano que vem. Nós temos 2 estações que estão sendo terminadas, um terminal lá em Deodoro, e aí eu tenho a impressão que esse novo circuito do BRT pode dar uma nova viabilidade econômica para um novo player, para uma nova empresa que queira administrar o sistema. Claro que nós vamos ter que discutir também as vans, que são as alimentadoras das estações, é o chamado STPL. Nós temos tido uma parceria muito grande com eles, porque tem um papel fundamental, estão carregando milhares e milhares de pessoas, porém eles têm uma certa dificuldade para dar gratuidade na disputa deles, na concorrência pela sobrevivência, porque eles não têm quantidade, eles não têm escala. Para a gente poder fazer um preço mais barato, eles têm que carregar mais passageiros, eles carregam menos. Essas coisas eu pretendo discutir num novo, vamos dizer assim, num novo sistema de transporte para o Rio de Janeiro, com as experiências que tivemos esse ano, com as dificuldades que enfrentamos durante todo o tempo, mas graças a Deus não tivemos problemas de greve, nos relacionamos muito bem. Tem também a questão dos aplicativos e do táxi, se você me permite. Nós criamos um aplicativo Táxi.Rio. Ele já tem cerca de 700 mil pessoas inscritas. Já fez
cerca de 43 milhões de corridas, e isso deu aí a média de 90, 20 reais, alguma coisa aí em termos de... Perdão, eu estou com os números aqui um pouco confusos, mas são milhões de corridas que foram feitas a 20 reais cada uma, se não me engano 240 milhões foram arrecadados. Então foram cerca aí de 20 milhões de corridas, alguma coisa próxima a isso, 14 milhões de corridas. Pois, se o senhor me permite, posso até lhe mandar os números certos, mas é um aplicativo em que o taxista sobreviveu à competição com o Uber. O Uber acabou com os passageiros de táxi. Quando o táxi entrou na era do aplicativo, com a vantagem de não ter que pagar o aplicativo Táxi.Rio, conseguiram, então, superar essas dificuldades nessa fase difícil. Também temos estado com eles o tempo todo tentando, de alguma forma, criar melhores oportunidades e também ajudando para que esses momentos em que a economia não está funcionando como gostaríamos, né? O presidente Bolsonaro já pegou um período de recessão e agora com o Covid a tendência da queda do PIB é de 6, 7%, coisa que não aconteceu conosco, a gente poder sobreviver com esse sistema todo, o chamado cabritinho nas comunidades, o STPL, alimentadores, estações do BRT e de outras linhas, os ônibus tradicionais, o táxi e os aplicativos. Prefeito Marcelo Crivella. Ainda tem o transporte escolar também. Muito bom, quer falar? Transporte escolar também tivemos dezenas de reuniões com eles, facilitando a vida deles. Também os caminhões transportadores, o horário para que eles possam descarregar aqui no centro da cidade, na zona sul do Rio. E também autorizei que passassem pelo túnel Marcelo Alencar, porque a eles não era permitido, tinham que subir a serra e descer do outro lado. Tempo, combustível, sem necessidade. Não é fácil essa discussão dos transportes, porém temos uma secretaria, temos técnicos experientes, estamos o tempo todo reunido com eles, fiz centenas de reuniões, garanto a você, nesses 4 anos, para tentar viabilizar e superar a dificuldade. Prefeito Marcelo Crivella, vou lhe fazer uma mesma pergunta que eu fiz para o Eduardo Paes e que o povo avalie a resposta. Com relação ao VLT, segundo informações que chegaram, foi feito o quê? Parte foi de verba fornecida pelo governo federal, parte pelo quê? O município e um percentual mínimo, pequeno, em torno de 20% pelas empresas privadas. Ou seja, empresas privadas entraram com menos que 50% do investimento e ainda ganham privilégios em contrato para terem uma meta de média mensal de usuários, pagando eles, para eles se manterem. Senão quem paga é a prefeitura. Isso. E isso é um contrato o quê? De pai para filho? Como é que é isso? Me explica isso. Como é que você lidou com isso? Como é que está essa situação? Olha, a situação está, graças a Deus, de certa forma equacionada. Eu não sei se o Eduardo Paes vai voltar atrás. Mas a PPP do AVLT é isso que o senhor falou. O governo federal entra com recurso, a prefeitura entra com outro. E depois nós temos que garantir para eles 85% de 260 mil passageiros por dia no primeiro ano, que vai aumentando até chegar a 10 anos. Isso, para você ter uma ideia, no início, quando a linha 3 começou a funcionar, a prefeitura teria que pagar em torno de 500 a 600 mil reais por dia, 15 milhões por mês. Ao final de um ano, 180 milhões. Então, se mantivesse o preço, seria 1 bilhão e 800 ao final de 10 anos. Isso não pode. Isso é uma coisa absurda, porque uma obra extremamente subsidiada pelo governo federal e pelo municipal, e o sujeito depois ainda ganha o direito de ter uma demanda garantida. Eu fui à justiça, fizemos acordo com eles, eles aceitaram, então eu hoje não pago nenhuma passagem. Era 3,80, eu tinha que pagar 180 mil passagens por dia, dava 500 mil reais que o prejuízo o município teria que pagar. Isso é um verdadeiro absurdo. Talvez alguém me disse lá na Fundação Getúlio Vargas que era considerada pelos especialistas a pior PPP do mundo. Essa que o Eduardo assinou. Graças a Deus consegui negociar e não estou pagando, não estou garantindo essa demanda. Era 60 mil na hora que começou a funcionar a linha 3, hoje me parece que está em torno de 100 mil, nem perto dos 260 mil que eles tinham como meta para cumprir
com o município subsidiando. Finalizando aqui o assunto de serviço público, com relação à segurança pública, o maior percentual pertence sim ao governo do estado. Porém, existem diversos viés e o principal da Guarda Municipal, que também abrange segurança. E essa é uma pergunta: como o senhor pretende estar gerenciando, administrando a Guarda Municipal em prol da segurança? E já juntando uma segunda pergunta para facilitar: o senhor é a favor ou contra o armamento de armas letivas da Guarda Municipal? Olha, eu armei a Guarda Municipal com arma não letal, exatamente para que eles tivessem a experiência de estarem com a arma, poderem usar e se controlarem para não usar, a não ser em casos extremos. Foi um treinamento que fiz com eles. Acho que agora o próximo passo é que as guardas sejam armadas. Há uma discussão na Câmara, vai depender dos vereadores. Nós fizemos também parceria para que a Guarda Municipal tenha no seu rádio mesma frequência da PM. E conseguimos 100 motocicletas, já no princípio da nossa administração, para que a nossa Guarda Municipal tivesse melhor equipada. Trocamos todos os nossos carros. Guarda Municipal só tem carro novo. Os carros antigos nós tiramos e colocamos todos os carros novos. Fizemos também uma escala de 12 por 60 que não tem em lugar nenhum do Brasil, para facilitar a vida do guarda que quer vender, trabalhar na hora extra, vender a sua hora, o seu tempo de folga. Isso deu para eles uma condição de vida muito melhor. Nós então fizemos o Copacabana Mais Seguro, também Jacarepaguá e o Fundão, baixando rigorosamente aqueles gritos de pega ladrão na rua, os índices de violência nesses bairros que pudemos atuar com a Guarda Municipal em parceria com a PM, baixaram muito. Mas a diferença do Segurança Presente é que no nosso caso, Copacabana Rio Mais Seguro, a gente não só tem o Guarda Municipal, como também a manutenção da cidade. A gente troca a luminária, conserta o buraco da rua, conserta a calçada, poda as árvores. Isso dá realmente, nesses bairros do Rio Mais Seguro, uma condição assim de maior cuidado. Se a Guarda Municipal, se for mudada a lei orgânica, se a Câmara Municipal decidir isso, eu já tenho inclusive um convênio para receber armas da Polícia Rodoviária Federal e usar o stand de tiro deles para treinar nossos guardas. Correto. Me diz uma coisa agora: a gente finalizou os assuntos sobre serviços públicos. Vamos falar agora sobre uma pauta que é muito importante, nível nacional, estadual e municipal, e que não sai da mídia, que se chama corrupção. O que o senhor tem a me dizer sobre essa questão de corrupção? Qualquer tipo de alarde que mídia e imprensa venham lançar na sua gestão, como também, algo muito curioso, o seu adversário, em segundo turno, e ser réu em diversos processos e está disputando a eleição. O que o senhor tem a dizer sobre tudo isso? As acusações que se referem a mim se deram no último ano de governo. Agora, faltando pouco tempo para a eleição, uma matéria do jornal Globo falou do QG da propina. O que era o QG da propina? Um rapaz chamado Rafael Alves, o irmão dele, Marcelo Alves, trabalhava na Rio Tour, e um outro rapaz chamado Marcelo Faulhauber, que hoje, inclusive, vamos dizer assim, o marqueteiro do Eduardo Paes, Marcelo Faulhauber. Esses dois rapazes comentando numa ligação telefônica de que o prefeito não atendia, o prefeito não resolvia pagamentos atrasados, o prefeito não dava preferência, só reclamaram. Isso deu uma CPI na Câmara, isso deu também uma busca e apreensão na casa do Rafael, e que não deu em nada, meramente fofoca. Engraçado, eles me ajudaram na época que eu fui candidato a prefeito do Rio, e quando eu ganhei a eleição, eu convidei os dois para irem a Jerusalém. E foi comigo Marcelo Faulhauber, o Rafael Alves, e fomos orar lá em Jerusalém. Voltamos, cada um seguiu sua vida, e depois surge esse assunto de que os dois reclamavam porque eu não atendia, não respondia ligações.
Enfim, não há uma prova. Surgiu um processo de investigação, segundo eles, sob sigilo, que eu pedi para tirar o sigilo. Eu fiz um pedido à juíza para que ela caísse com o sigilo. E ela caiu com o sigilo. Já faz uns 2 meses. Todos tiveram acesso ao processo, não deu bolufas, era meramente espuma. Era só a Rede Globo Televisão fazendo campanha para o Eduardo Paes. No caso do Eduardo, não. O caso do Eduardo é bem diferente. No caso do Eduardo, são muitos processos. Aliás, eu tenho um outro processo também. Durante a campanha para deputado federal, 2 anos atrás, eu fui a uma reunião com o meu filho. Participou no centro da cidade, que passei 20 minutos lá, e eles disseram que era abuso de poder político, porque eu tinha convocado funcionários da prefeitura para irem à reunião e votarem no meu filho. Absurdo, eu não sabia se tinha ou não funcionários da prefeitura, possivelmente tinha, mas era depois do expediente, ninguém foi obrigado a votar em ninguém. Aliás, o meu filho até nem ganhou a eleição. E eu quero até perguntar se tem filho de prefeito que perde a eleição. Pois bem, agora, lá no Tribunal Superior Eleitoral, ganhei de 5-1. 5 ministros votaram para extinguir o processo, acabar o processo pela minha inocência, e um Fachin, que é contra religiosos na política, ele é autor, perdeu também de 6-1, mas ele era autor de uma resolução que criava a imagem do abuso de poder religioso. Muito bem, o caso do Eduardo é diferente. O Eduardo, a condenação que ele tem no Tribunal Superior Tribunal Eleitoral, que foi condenado aqui e está concorrendo por liminar, é porque ele mandou, há 4 anos atrás, fazer um plano de governo para o Pedro Paulo. E esse plano de governo custou 7 milhões, quem pagou foi a prefeitura. Isso sim é abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico, mandar fazer um caderno de 7 milhões para servir de plano de governo para o seu candidato, pagando, a prefeitura pagando, isso é loucura. O processo já está há 4 anos lá no Tribunal Superior Eleitoral e não anda. O meu andou como um foguete, o dele não. Fora isso, todas as empresas que trabalharam nas grandes obras da cidade do Rio de Janeiro no período olímpico, OAS, Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia e Odebrecht, relataram o Eduardo. A Odebrecht era mais organizada na distribuição da propina, ela tinha uma diretoria de propina, então ela mostrou que deu dinheiro ao Eduardo na Suíça, nas Bahamas, nome dos doleiros, número da conta do banco, as empresas que o Eduardo e o Pedro Paulo mandaram abrir, nas quais eles depositaram 5 milhões de dólares. A Carioca Engenharia, por exemplo, diz que fraudou a licitação com o consentimento do prefeito, a OAS também, a Andrade também. Nesse caso da Odebrecht, o prefeito responde por, se não me engano, 18 ou 28 crimes de corrupção passiva, porque o Ministério Público Federal fez uma ação para cada remessa de dinheiro que ele recebia mês a mês, etc. Mais cedo ou mais tarde, o Eduardo Paes vai ter problemas na justiça. Ele pode ser preso a qualquer momento. Os eleitores do Rio de Janeiro poderão ter o desprazer que tiveram com o Cabral e com o Pezão. É bem provável que isso ocorra, porque as delações têm provas cabais. O processo está aqui com o juiz Itabaiana, e o Itabaiana já tirou o sigilo. Então todas as pessoas podem comprovar. É só entrar na internet. Isso que estou dizendo. Dinheiro depositado no exterior, o Eduardo diz que é para conta de Caixa 2. Por que ele diz que é crime de Caixa 2? Porque Caixa 2 é crime eleitoral. Então ele não vai em cana, ele fica apenas inelegível. Imagina-se isso. Porém, ele disse que esse dinheiro era para o Renato Pereira, dono da Prole. E o Renato Pereira, na delação dele, disse que não tem nada a ver com esse dinheiro. Esse dinheiro é Eduardo e Pedro Paulo, era deles. Aí é evasão de divisa, é lavagem de dinheiro, é realmente nada a ver com o eleitoral, tem que ser julgado na justiça comum, o dinheiro tem que ser devolvido e a sentença tem que ser cumprida. Fora isso, semana passada, Eduardo teve 240 milhões bloqueados na sua conta, por conta de dinheiro que ele deu da prefeitura para as empresas de ônibus para pagar gratuidade de passagens de crianças. Hoje eu tenho a gratuidade que ele tinha, eu não tiro um tostão da prefeitura. Não tiro um tostão da prefeitura.
dei a gratuidade durante os 4 anos do meu governo, nunca a prefeitura botou um centavo e eu tenho a passagem mais barata do Brasil. Olha a diferença. Olha a diferença. Eduardo, 240 milhões e a passagem era cara pra caramba porque definia a passagem com propina. Eu tenho a passagem mais barata do Brasil e não pago um centavo pela gratuidade. Na época do Eduardo se pagava gratuidade até nos meses de férias. Então já a justiça verificou isso e mandou bloquear 240 milhões. Mais cedo ou mais tarde, infelizmente, o Eduardo vai ter que pagar. Não tem como escapar dessas coisas todas. E pode ser preso a qualquer momento. Isso é um problema que deve ficar, uma coisa que deve preocupar a população. O Cabral, lá de Bangu, já falou que as maracutaias deles todas eram feitas juntas, ele e o Eduardo Paes. Ele também fez diversas delações, daqui a pouco vão cair aí na mídia, vão aparecer na... O senhor tem certeza do que o senhor está dizendo? Que o ex-governador Antônio Cabral, né? O Sérgio Cabral, ele confessou em delação premiada que o Paes, Eduardo Paes, participava da corrupção. Participava com ele no levantamento de recursos para as campanhas, nessa corrupção toda para ganhar a eleição. O Eduardo Paes é diferente do Cabral. O Cabral assumiu, o Eduardo não. O Eduardo passa a responsabilidade para os outros. Por exemplo, o secretário de obras do Cabral não está preso. O Cabral cumpre 300 anos de cadeia. Ele mandava e ele assumiu. O Eduardo Paes, o secretário de obras dele, está preso, 76 anos, porque o Eduardo lavou as mãos. Diz que a culpa era dele. E diversos fiscais da prefeitura, pegou 13 anos, que o Eduardo destruiu a vida deles. Por quê? Porque quando o Eduardo combinava com as empresas e chamava o secretário e dizia, olha, quem vai fazer essa obra é Debeste, essa aqui é Carioca, essa aqui é Andrade, essa é OAS. Por exemplo, Queiroz Galvão, ele acertou com eles para fazer o Parque Radical. Lá em Deodoro. O que acontece com aquilo? O fiscal, o secretário de obra disse, pô, caramba, o orçamento dessa obra é 1 bilhão, eles cobraram 2, eu vou querer o meu também. A Transolímpica, o orçamento dela era 965 milhões. A prefeitura pagou 2 bilhões e 200. Eles multiplicavam por 2,2 o orçamento inicial. Isso foi dito na delação. Isso está escrito na Lava Jato. Então o fiscal também se sentia no direito de roubar. E fiscalizaria a obra, não. Aí cai ciclovia, fica as Transoeste, Transcarioca toda quebrada, Transbrasil parada também, não desvia nada. Isso era decidido no gabinete do prefeito. Isso está na delação do Alexandre Pinto e está confirmado pelos diretores das empreiteiras. Por exemplo, a Carioca Engenharia me devolveu agora 11 milhões. E ela diz claramente que fraudou a licitação com o conhecimento do prefeito. Mas não é só ela, Andrade, Odebrecht, todas dizem isso. Fraudamos a licitação do gabinete com o prefeito, conhecimento do prefeito. Prefeito Marcelo Crivella, tocando nesse mesmo assunto com o Eduardo Paes, na minha entrevista com ele, ele só disse o seguinte: Alexandre, percebo que você está com vergonha até de perguntar sobre, mas já te adianto, na minha candidatura, em disputa com o Witzel e outros mais, vieram várias acusações. Então, no caso, Pezão foi preso, Witzel está quase sendo preso, digamos assim, e é só boatos, eu não tenho nada a dever para ninguém. E essa foi a resposta dele. O caso do Eduardo é que todos os crimes cometidos foram feitos com o Pedro Paulo. Ele e Pedro Paulo praticavam os crimes juntos. E o Pedro Paulo tem fórum de deputado federal. E é por isso que não corre tão rápido. Quer dizer, vai correr. É bom lembrar que o Cabral era governador antes dele ser prefeito. O Pezão também. Ele foi prefeito também, mas os processos vão chegar ao final. Eu não tenho um processo, Alexandre. Eu tenho 20 anos de vida pública. Eu não tenho um processo. Ele tem dezenas. Só de corrupção passiva. São 18 ou 28 nessa montoeira de dinheiro, pagamentos que eram dados a ele. É isso.
Olha, agradeço muito obrigado, a sua presença. Muito obrigado. Chegamos ao momento final. Muito obrigado. Eu chamo esse momento agora de considerações finais. O senhor pode falar direto com a Câmara, com os eleitores. Quero agradecer ao Alexandre por essa entrevista que me deu espaço tão democrático para falar sobre transporte, saúde, educação. Falamos sobre tudo na cidade. E dizer a vocês o seguinte: nós estamos aí com a imprensa dizendo que vai ter segunda onda. Se tiver segunda onda de coronavírus, você vai trocar uma prefeitura que tem tão bons resultados por uma prefeitura inexperiente. Eduardo vai trocar o secretário de saúde, o comitê científico, os diretores de hospitais. Você vai arriscar a vida da sua família. Está dando certo. Nossa saúde pública do Rio de Janeiro mostrou que a gente, sem fazer lockdown, manteve mortalidade do Rio de Janeiro, claro, temos que lamentar, mas a níveis baixos, 0,1% da população, 0,1%, Alexandre, quando os especialistas da Fiocruz falaram em 3%. Nós não chegamos a 1%, nós ficamos com 0,1%, 1/10%. Portanto, eu faço um apelo a vocês para que não façam essa temeridade. Muito obrigado, um abraço a todos. Como eu falei, muito obrigado pela sua presença, mas não somente pela sua presença, pela presença dos nossos seguidores do portal AIB News. Meus queridos, continue assistindo as entrevistas para vocês compartilharem como vocês quiserem, pois o nosso compromisso é em promover o voto consciente. Um grande abraço e até a próxima!